E aí, olá, bom dia. Hoje é dia 31 de janeiro de 2026. Estou aqui na minha casa, na parte da manhã, e vou tentar falar algumas coisas sobre a espiritualidade, no sentido de contribuir um pouco desses ensinamentos sobre a verdade da vida. Então vamos lá, vou começar aqui, um momentinho só. Então vou começar falando um pouco sobre a verdade da vida. Ela é a imagem verdadeira da nossa vida. A ciência da vida pesquisa o aspecto fenomênico da vida, certo? E, portanto, apreende a vida como fenômeno. A vida como fenômeno manifesta-se de variadas maneiras conforme mudem as condições. Ou seja, nasce, cresce, envelhece, adoece e morre. Portanto, a vida fenomênica é inconstante. Algo que se modifica dessa forma não é a realidade. O ser real não sofre transformações, ele é imutável. E está por trás daquilo que se transforma. Para que seja possível ocorrer uma transformação, aí que vem o interessante aqui. Transformações é imutável e está por trás daquilo que se transforma. Para que seja possível ocorrer uma transformação, isto é, para que A possa se transformar em B, é preciso que haja uma substância imutável, que enquanto ocorre a transformação de A para B, seja comum tanto a A como a B. Se na ausência dessa substância imutável houvesse o desaparecimento de A e o aparecimento de B, A e B seriam elementos complementares distintos, sem relação alguma entre si. Então, essa substância que ele fala aqui, para haver uma transformação em todo ser humano, é uma substância perene e imutável, que está por trás das transformações, é a imagem verdadeira, entendeu? É a imagem verdadeira. Então, a imagem verdadeira, ela é o divino dentro de nós. Aqui eu tô mostrando o Buda, que representa uma imagem muito importante no Oriente. É um dos fundadores de uma das maiores religiões do mundo. Então, a imagem verdadeira é o Deus interno dentro de cada um de nós. E para haver a transformação, tem que haver essa substância perene, que é a imagem verdadeira. Ok? Então, continuando aqui, ele fala do eu real. Então, o ser real não sofre transformações, ele é imutável e está por trás daquilo que se transforma. Então, nas seitas advaitas, é muito falado desse eu real, desse ser real. Principalmente nos ensinos de Ramana Maharishi, Papaji, Nigasata Maharaj e muitos outros, Paul Brunton, muitos outros. Sankara, tem vários outros. Então, o ser real é aquilo que está, é a imagem verdadeira, é aquilo que está por trás, que está dentro, que não é visível, entendeu? Então está dentro de cada um de nós. Só que, infelizmente, o mundo dos fenômenos, eles nos absorvem de uma tal forma que nós não conseguimos entrar nesse processo de busca interior. Entendeu? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou lançando esses ensinamentos para poder dar uma ajuda, para poder tentar esclarecer um pouco sobre o que é real e o que é ilusório. Então, a verdade da vida, ela é importante porque é desse ensinamento aqui, ó. Tá certo? Então, não vou ficar escondendo nada, não. Não estou fazendo propaganda, mas simplesmente porque é verdade. E a Sexnoe, ela tem uma coisa muito bacana que... O que significa Sexnoe? Lar do progredir infinito, mas não é o lar
das nossas casas. O lar não é simplesmente o nome da minha casa. Todos os lares que vivem em obediência ao princípio da manifestação da vida. O caminho do evolver infinito. São Seishnoye, porque esses lares progredirão continuamente. Então isso aqui é um caminho, entendeu? Assim como o budismo também é um caminho, o Vedanta, cristianismo, rosacrucianismo, tudo. Esse aqui também é um caminho. Mas eu vou já lançar aqui uma ideia muito importante, que eu achei muito profundo, e vai tirar a dúvida de muita gente. Mas primeiro, tem uma questão aqui muito bacana que eu acho, que está dizendo o seguinte: então, o que constitui obstáculo à força criadora da vida? Aí é a ilusão. A ilusão, entre parênteses, é o pensamento ilusório de quem não reconhece a sua natureza divina, de quem não reconhece que é espírito, é vida e vê a si como matéria ou corpo carnal. Então a ilusão é um pensamento, uma vibração invertida. Por isso, prejudica a força criadora da vida, a vibração que faz viver. Então a força criadora da vida é a vibração que faz viver. Quando se abandona a ilusão, o obstáculo é retirado, a força criadora passa a se manifestar livremente. Desaparece o quê? A doença, todas as espécies de dores, por si se desintegram e a infinita provisão do universo flui conforme o necessário para a pessoa. Então, eles trabalham muito também nesse aspecto, no sentido da cura, ok? E isso só é possível quando a pessoa está em harmonia com o seu eu real, com a sua fonte divina, com a imagem verdadeira, que é o Deus dentro de nós. Entendeu? Então, continuando aqui mais uma vez a imagem do Buda, certo? E vamos aos apelos aqui da Seishnoye, no sentido apenas de informação, tá, minha gente? Eu não tenho interesse nenhum em fazer propaganda e nada disso. É ajudar as pessoas a buscarem a verdade em si mesmo. Depois eu vou falar sobre a meditação Shin-Sokan, que é um dos fatores mais importantes para esse equilíbrio entre o mental, o espiritual, o psicológico e o físico. Então vamos lá? Tem um tema aqui muito interessante, falar sobre a consciência. Aí está dizendo o seguinte, que quando abrimos os ouvidos para o apelo da verdade que se aloja em nós, recebemos a orientação da sabedoria infinita de Deus. Este apelo da verdade que se aloja em nós manifesta-se como consciência e como revelação divina. Prestem bem atenção nisso. E a consciência e a revelação divina são frente e verso. Frente e verso. De uma mesma coisa. São manifestações que vêm do eu superior. Indício da natureza verdadeira de nós próprios, a voz de Deus que se aloja em nós. Ou seja, consciência e revelação divina praticamente é frente e verso, é a mesma coisa. Se você ter uma revelação divina, você vai ter a consciência. Se você tem a consciência, você poderá ter a revelação divina, porque a revelação divina é a consciência e a consciência é a revelação divina. Então, entre o mundo dos fenômenos, e a realidade absoluta, existe um interser, né? Esse interser é o quê? É a consciência. É aquilo que é você agora, que está aqui nesse instante, e que precisa se revelar-se. E essa revelação ela só acontece quando você está buscando a cura através da imagem verdadeira, ok? Então, para fechar aqui, a revelação divina é de natureza absoluta. Isto é, na linguagem shintoísta tradicional, é a ação do espírito Naobi, ou seja, a ação resultante da unificação harmônica de 4 espíritos. Aí tem esses nomes aqui em japonês. Então, em contrapartida, a revelação espiritual consiste em sermos orientados através da propagação da vibração espiritual proveniente de um habitante do mundo espiritual.
ou se o orientador é ainda um amontoado de apegos, haverá variações nas características e no valor dessa revelação. Mas então está querendo dizer aqui o seguinte, que a revelação ela é direta. Não vem através de um ser humano, de um ser fenomenal. Cada um tem que buscar em si a verdade, a revelação divina, que é a própria consciência. Então vamos terminar esse vídeo aqui falando sobre a consciência. Então a consciência é o afluxo da qualidade divina que se aloja em nosso interior. Por isso não podemos desprezar a consciência. A revelação divina é maior do que a chamada consciência. É um esplendor que vem do interior de modo a abranger ampla e totalmente o interior e o exterior, mas na sua essência ela provém da mesma fonte que a consciência. Então é frente e verso, tudo uma coisa só. Portanto, aquilo que não condiz com o sussurro da consciência não pode ser revelação divina de maneira alguma. Isso que ele está dizendo que não pode ser sussurro, que não vem da consciência, é os enganos, né? Que as ilusões que vem do subconsciente duvidoso, onde vive a nossa parte, vamos dizer assim, os arquétipos, aquelas partes mais, ele chama de eu falso, entendeu? Ou espíritos baixos, que significa de outras índoles, de outras naturezas, entendeu? Então, portanto, aquilo que não condiz com o sussurro da consciência não pode ser a revelação divina. Então, a fonte da nossa vida, ela é alimentada pela vida que ocorre com Deus. E por isso, se procurarmos a melhor forma de escutar com os ouvidos da mente a sabedoria da fonte, sem criarmos barreiras mentais contra essa fonte, toda a sabedoria que se fizer necessária a nós fluirá para o interior da nossa mente. Muito bacana, né? Então, para abrir a janela do coração, é preciso saber o que está travando essa janela. Essa trava que mantém fechada a janela do coração é a sagacidade humana medíocre. Então ele vai entrar aqui nesse ensinamento falando sobre essa sagacidade, porque o ser humano ele é muito sagaz, a partir do momento que ele está vivendo em função do seu próprio ego, do eu falso. Mas a imagem verdadeira, que é aquilo que o Masaharu Taniguchi tenta, que é o fundador da Seishunoye, né? Que tenta a todo instante mostrar para a gente que nós devemos praticar meditação, buscar a fonte divina, através do amor, abrir esse coração, abrir essa mente, procurar estar sempre alegre, sempre positivo, sempre fazendo bem para as pessoas, sempre transmitindo mensagens positivas, conhecimentos positivos, no sentido de ajudar a pessoa a estudar a si mesmo, a relembrar dela mesma, buscar a fonte divina dentro de si, entendeu? Então a Seishunoye trabalha com tudo isso, é o lar do progredir. Então esse lar é o nosso corpo, é a nossa alma, é o estado mental, deve vibrar com a fonte divina, com o nosso subconsciente, sempre procurando com essa consciência declarar coisas positivas para que o subconsciente passe a retribuir de uma forma bem holística, bem global, bem positiva, ajudando-nos a nos transformar, né? Nessa transformação com a nossa própria consciência, com essa consciência que ela é uma revelação divina. Então essa consciência que você possui, ela é uma revelação divina, basta você olhar para dentro de você e buscar, assim como o Buda buscou há 2.600 anos atrás e descobriu a verdade. Ok? Então eu vou terminando por aqui, eu vou fazer outros vídeos, entrando mais em outros assuntos, e principalmente sobre a cura. Forte abraço, fica com Deus. Fica com Deus, muita luz e muita paz. Namastê a todos.